Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim aqui gravar um vídeo do mês de julho, para contar um pouquinho como é que foi esse mês. Eu vou ficar olhando para cá um pouquinho porque tem a minha colinha, como sempre. Pessoal, julho foi um mês bom pra gente aqui. Ah, e esse mês tem bastante coisa pra gente conversar. Acho que o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas antes disso, recados rápidos. O primeiro, a gente vai estar na Expert a partir de amanhã. Hoje é dia 1º, são 2 da tarde mais ou menos. A partir de amanhã, terça, quarta e quinta, estaremos lá na Expert. Visitem nosso stand, estaremos lá o dia inteiro. E outro recadinho, a gente entrou em 2 plataformas novas agora este mês. Uma delas é o BTG Pactual e a outra o Modal Mais. Então, mais lugares aí para vocês encontrarem em Core. Já está em quase todas as plataformas por aí. Se você gosta da gente, acompanha esse vídeo, tem interesse em saber mais, acesse o nosso site aqui nesse QR Code aqui, ou fale com o seu assessor. Eu tenho repetido aqui nos vídeos mensais, né, quem me acompanha sabe que a bolsa está super barata e eu estou vendo esse momento como uma excelente oportunidade para quem investidor com cabeça de longo prazo. Então, dá uma olhadinha no site, fala com o seu assessor. Agora, a gente está em quase todas as plataformas que existem por aí. Bom, vamos lá falar sobre o mês. O mês foi bom para a gente. O Ibovespa subiu uns 4,7, depois caiu 11,5 no mês passado, né? E o SML subiu uns 5 também, depois de ter caído 16, né? Então, os índices subiram, mas assim, foi um alívio, né? Ainda estão bem deprimidos. A gente conseguiu recuperar um pouco mais. O Encore Ações e o Long Bias subiram 8,1%. O Encore Prev 100, que é para qualificados, subiu 9%. O Encore Prev 70, que é público geral, a gente ainda não pode falar, porque ainda não completou 6 meses. Mas com essa recuperação, então, o Encore Ações cai 4,5% no ano, no ano acumulado, né, contra o Ibovespa caindo 1,6%, aí o SML caindo 15,5%. Né? O Encore Long Bias está quase zerando o ano aí, cai 1,6%, está igualzinho o índice. Aí um destaque para o Encore Prev 100, que fechou o mês no acumulado do ano subindo 4%, com uma performance destacada aí. Foi um mês bom, então a gente recuperou um pouquinho, mas ainda tem bastante para a gente trabalhar para recuperar e vamos trabalhar para buscar aí. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário então, e eu vou inverter um pouco a ordem, eu vou jogar o Brasil por último, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar dos Estados Unidos, né, e dada a relevância do tema, do que está acontecendo por lá, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Vamos lá, né, no dia 13, o mercado já foi surpreendido por um número altíssimo de inflação americana, né, CPI. O pessoal já esperava inflação alta e veio muito acima, 9,1% ano contra ano. Realmente, vou dizer que pouca gente imaginava que isso fosse acontecer na nossa geração, né? Isso acontecia desde os anos 70, né? E todo mundo achou que vai ser horrível para os mercados, né? Especialmente para as empresas de crescimento alto. Aí a reação foi bem diferente do que todo mundo esperava, né? Começou a cair, depois melhorou. E ali ficou bem claro um movimento que perdurou ao longo do mês, até hoje, né? Que está acontecendo, que é a história do bad news is good news. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. A gente teve vários dados ruins, até o próprio PIB americano, que veio agora, né, bem pior que esperado, caindo 0,9, né, no TRI contra TRI anualizado, esperado de mais 0,4, então foi bem pior, e mesmo assim o mercado indo bem, né? Como assim, né? Vamos discutir um pouco sobre isso aqui. O fato é que o mercado está extremamente leve. Né? As pessoas estão pouco posicionadas, especialmente os institucionais americanos. As pessoas físicas nem tanto, mas os institucionais americanos, os fundos do CLI, estão extremamente leves. Dia 21 sai uma pesquisa mensal que é super legal, que o estrategista do Bank of America, o Harnett, faz, chamada FMS, Fund Manager Survey, né, que gestores globais, o mundo inteiro responde, até a gente aqui responde isso, e é muito legal, porque dá para você tirar algumas conclusões sobre posicionamento, né, sobre os trades que a galera gosta, ou não gosta, ou qual trade está crowded, né, ter todo mundo nele, tá, coisas assim. E a pesquisa mostrou coisas realmente impressionantes, tá? Que a posição dos institucionais em bolsa americana está no nível mais baixo da série histórica, assim, é pior que 2008, assim, em alguns indicadores, assim, é bem impressionante, né? Trago alguns exemplos para vocês aqui. Neste gráfico da tela agora, esse gráfico é a posição de caixa dos fundos, né, que é uma das maiores desde o começo da pesquisa, que é no começo deste século, né, inclusive maior Covid, maior que 2008, na grande crise financeira mundial, né. Esse gráfico agora não é dessa pesquisa do BofA, mas é da Goldman, e também corrobora o que a gente viu. Ele não está super atualizado, é do dia 18, mas ainda está valendo, que é a posição dos institucionais em futuros de bolsa americana, ou seja, como é que a galera está posicionada lá, não importa se comprado ou vendido, né, em termos de posição, e esse o posicionamento está, que eu brinco, abaixo das mínimas, né, tipo, abaixo de 2008. A galera não está correndo risco, essa é a verdade. Voltando para a pesquisa,
o trade mais crowded hoje, é o que tem mais gente, é o long dólar, long US dollar, né, como o gráfico da tabela mostra, ou seja, conforto em ter caixa, né, e além do fato de que se a gente realmente tiver numa crise muito feia, um 2008, que eu não acredito, mas posso mudar de opinião, mas até hoje eu não acredito, o dólar tende a se valorizar, né, que é como eu sempre venho falando aqui do dólar smile, seria flertar com o lado que eu falo, o lado esquerdo da curva. Para quem não lembra, dólar smile, o vídeo passado eu falo um pouco sobre isso. Uma das perguntas que também o pessoal do Harness lá faz, a turma, se o pessoal está tomando quanto está tomando acima dos riscos normais, né, dos níveis normais, e esse gráfico agora mostra que está todo mundo fugindo de risco, ninguém está correndo risco de novo, níveis abaixo de 2008. E é engraçado o jeito que o Harness chamou esse gráfico que eu gostei, que é o Where's Lehman, né, ou seja, pelo posicionamento a turma está achando que vai ter um outro evento Lehman Brothers agora, né, e esse gráfico, por fim, agora na tela, também mostra que recessão já é até o cenário base. Então é isso, assim, tudo de ruim no preço, agora esperando, né? E a gente pode também citar outras evidências de que o mercado está tão leve, né? Em crises, geralmente, uma boa defesa, um bom hedge, é comprar volatilidade. Eu não quero ser muito técnico aqui, porque, né? Existe um efeito de convexidade, enfim, mas é um jeito que você coloca pouco e ganha muito se realmente você entra numa crise, né? E esse gráfico na tela aqui é o VIX, que é um índice de volatilidade da Bolsa Americana, desde, sei lá, bom, um gráfico super longo aqui, e repara que no gráfico você tem os spikes, né, essas altas grandes, em crises como a de 2008, no Covid, né? Ou seja, por isso que tem que ser uma boa proteção. E agora repara em 2022, né? Inflação lá em cima, recessão e o VIX comportado, né? E por quê? Porque o positioning leve, né, o fato do pessoal estar leve é responsável por isso também, né? Para ter volatilidade para cima, explodindo, o que, que você precisa? Né? Você precisa daqueles dias que a gente viveu lá no Covid e tal, de queda forte, circuit breaker, aquela coisa horrível, né? Porque o pessoal estopando, né, mandando vender a qualquer preço, não importa, vende aí. E dessa vez a gente não está vendo isso porque vai vender o quê? Né? A galera tá leve, não tem como você entrar nessa espiral de stop, stop, stop. Como é que você vai estopar se você sair vendendo o que você não tem, né? Então acho que isso também impactou, inclusive, no fato de que a volatilidade está mais baixa do que numa crise normal, né? Uh, Tem outras formas de a gente mostrar que o mercado já espera o pior, né? Isso aqui na tela agora, hoje eu estou trazendo bastante gráfico, né, galera? Hoje nessa tela é a inclinação da curva de juros americana. Parece complicado, mas eu explico, né? O gráfico mostra, né, desde o século passado aí, a diferença entre os juros de 10 anos dos Estados Unidos, tipo, quanto você ganha para ficar daqui para 10 anos pré, e a diferença dos juros, e o juro de 2 anos daqui, também nos Estados Unidos, daqui para os anos. Vou dar um exemplo, né? Se o juros de 2 anos está 3%, e os juros de 10 anos por ano, né? E os juros de 10 anos está 3,5%, esse gráfico vai mostrar meio, que é 3,5 menos meio. É isso. E olha que curioso, né? Toda vez que o juros de 2 anos fica acima dos 10 anos, ou seja, este número do gráfico fica negativo, é que o mercado espera que vai vir uma recessão na sequência, e é isso aí, galera. A gente já está em nível de inclinação pior que 2008, só comparável com 2000, né? O mercado está realmente discordando do que o Fed, né, o Banco Central Americano, está falando que vai fazer. Esse gráfico agora é um pouquinho mais complicado, mas também eu vou tentar explicar. É esses pontinhos que vocês estão vendo aí. Cada pessoa lá do Fed fala aonde que ele acha que vai estar o juro nesses pontos aí, né? 2023, 2024. E a linha. Uh, a linha verde, né? É a mediana desses pontos. Então você repara que o pessoal acha que o juro vai subir para 2023 e depois cai. A linha branca é o que o mercado está precificando de onde vai estar o juro, que já começa a cair em 2023, né? Então o Fed acha que não, o Fed acha que vai demorar mais tempo para o juro americano cair, mas o mercado já não, já acha que é no começo do ano que vem. E não só acha que o Fed está errando, mas está achando que o Fed está errando por muito, né? E por que o mercado fala isso? Porque essa seria a reação, né? Diminuir juro antes do esperado seria a reação esperada de um Fed em uma recessão, ou seja, mais um indicativo de que estamos precificando algo bem ruim por aí. E aí, tudo isso de notícia ruim, a Bolsa Americana no ano passado subiu 9%. 9% na inflação recorde, na recessão técnica, tudo aquilo ali. E é só o positioning para explicar isso, né? É o que eu tenho falado. A Goldman veio com um termo que a gente gostou aqui, que é o FOMO. Em vez de FOMO, com O no final, é FOMO. Ao invés do Fear of Missing Out, famoso, que é o FOMO, agora é o FOMO, é o Fear of Materially Underperforming, né? Que é isso, né? Tá todo mundo super leve. A bolsa começa a subir um pouco, a turma tem que sair comprando, porque senão vai outperformar a lote, né? Porque
ninguém tem. E hoje no mercado a gente tem uma presença grande, cada vez e crescente, dos fundos quant que potencializam esses movimentos, né? Especialmente numa época que a bolsa está menos líquida, como agora eu mostrei no mês passado, ou no mês anterior, não lembro, um gráfico sobre liquidez, como a bolsa tem sido pouco líquida, e qualquer coisa disso faz bastante. Uh, faz mais preço, né? E também ficou evidente essa história do positioning na temporada de resultados que está acontecendo lá. Aqui também já começou, mas lá já mais de 50% das empresas do S&P já divulgaram resultados, e a reação do mercado tem sido muito surpreendente. Esquece essa temporada, pensa na temporada anterior, né, de 3 meses atrás. A temporada passada estava parecendo aquela série Round Six, sabe, do Netflix, aquele jogo do Batatinha frito 2-3. Todo dia uma empresa soltava seu resultado e pum, morria, caía 20%. No dia seguinte, outra, pum, caía. Era Batatinha frito 2-3, temporada de resultados passados. Assim, impressionante. Você entregava o resultado como esperado, desabava. Se entregava o resultado pior que esperado, morria mesmo, né? E o famoso Batatinha frito 2-3, como a gente ficou brincando aqui. Raríssimas empresas no resultado do passado reagiram bem ao resultado. Aí essa temporada de resultados agora, tem sido o exato oposto, na verdade. Assim, foi até curioso. Começou com o JP Morgan, soltando um resultado pior que esperado, umas 2 semanas atrás. Eu já pensei, meu Deus do céu, ferrou. Já veio na minha cabeça o Batatinha frito no cada dia, agora uma vai morrer. Aí a própria reação ao resultado do JP Morgan foi tranquila, a ação caiu 3%, achei que ia cair bem mais. No dia seguinte, o Citibank, soltou um resultado melhor que esperado, subiu 15%. Eu falei, que é isso? Tipo, não está acontecendo a mesma coisa do que no tri passado. E desde então, eu fui reparando isso todos os dias, né? E a simetria de reação do mercado foi impressionante, né? Para cima, para o bem, né? Inclusive das Big Techs, né? Apple, Microsoft, Google, resultado ok, muitas vezes até pior do que a expectativa do Bloomberg, e a ação subia 5 no dia seguinte, contrário do que foi no Batatinha feito 2-3 do trimestre anterior. E eu acho que é por causa do tal do FOMO, né? Tipo, a empresa solta o resultado, ela começa a subir, a galera tem que sair comprando, porque se subir de verdade você vai ficar para trás, né? E esse gráfico agora, aqui na tela do FactSet, mostra a reação média, comparando 2 dias depois do resultado com 2 dias antes, para pegar bem ali no resultado, uh, e, e, e só das empresas que decepcionaram o resultado. Entregou o pior que esperado, vê a reação dela, né? E esse gráfico está um pouquinho velho, até o dia 22, mas mostra que as empresas decepcionaram e quase não caíram, né? Enquanto no tri passado, repara a barra do lado, as empresas caíram mais de 5%, né? As empresas que decepcionaram, que é, de novo, a história do Round 6. E esse gráfico é até dia 22, mas a gente foi atualizar o número, eu entrei lá no site do FactSet e fiquei surpreso, me surpreendi, porque na verdade o gráfico atualizado até agora do resultado, até dia 29, é que as empresas que estão reportando pior que esperado, não estão nem caindo, elas estão na média subindo 1,2%, gente. Assim, isso é muito surpreendente. E é claramente, isso não é ruído, isso é um sinal. Para mim, é mais um indicativo de que o mercado está impressionantemente leve, e até notícia ruim é notícia boa, né? É isso. O mercado lá fora subindo com chuva de notícia ruim. Todo mundo esperando reversão, todo mundo olhando para as mesmas coisas, tá impressionante. Todo mundo fala do ISM, todo mundo fala do tal do pivô do Fed, né? Quando é que o Fed vai mudar a sua postura? Tá todo mundo procurando, né, esse low da bolsa americana, aí qualquer notícia pequena pode ter muito preço. Pode voltar a cair? É claro que pode, até se botar uma arma na minha cabeça, eu acho que tem mais correção. A gente até aumentou umas defesas aqui aproveitando essa alta, mas não dá para ignorar esses fatores técnicos agora, tá, galera? Assim, ainda mais num mundo que os quantos estão dominando como agora. Por fim, tá todo mundo lá fora olhando para a tal da virada da inflação americana, tá? E a gente tem visto crescer o número de pessoas que estão vindo com esse call do peak inflation, né? Ou seja, a inflação atingindo um pico e corrigindo. E os que defendem essa tese citam várias coisas, né? Citam queda de preço de commodity, preço de gasolina, lá, né, alimentação, também citam outros dados específicos, como o estoque das varejistas americanas, que subiu bastante, ou o número de. É muito legal, lá tem estatística para tudo, né? O número de vezes que a palavra shortage, ou falta, né, é citado no livro Bege, né, que é um relatório do Fed, que também tem caído bastante o número de citações a shortages. Então o pessoal tem olhado para isso tudo e falado assim, olha, estamos chegando aí perto do final da reversão da inflação. Obviamente, queda da inflação americana seria uma excelente notícia, mas a gente vai esperar, né, para ver isso fato. Os dados ainda não mostraram, vamos esperar um pouquinho. Enfim, saindo um pouco dos Estados Unidos, né? Falando sobre China,
A gente tem ficado um pouco mais cauteloso com China por aqui, tá? Esse mês foi marcado por um fato relevante que aconteceu lá, que foi o pessoal parando de pagar seus empréstimos imobiliários com medo de não receber os imóveis, né? Porque as construtoras lá estão numa situação bem ruim, desde a Evergrande lá atrás, né? E só que não tinha aparecido esse medo na população, isso é bem sério. E a gente achava que isso ia fazer com que o governo chinês aumentasse os estímulos, porque você olha a produção de aço, a produção de aço ainda está alta, mas, assim, a margem está péssima. A gente já está vendo um cenário meio esquisito, e aí teve o tal do Politburo, né, que é a reunião deles foi alguns dias atrás, foi no final da semana passada, e os anúncios na linha de estímulo foram bem tímidos, tá? A gente não gostou disso. Isso fez com que a gente ficasse mais conservador, mais pessimista com o que a gente chama das commodities de capex em relação às commodities de OPEX. Eu vou explicando, né? As commodities de CAPEX são aquelas que você precisa para investir, né? Aço, para você construir um prédio, né? Minério, essas coisas. E as commodities de OPEX são aquelas commodities que todo dia você precisa um pouquinho, sei lá, petróleo, né? Todo mundo aqui usou um pouquinho de petróleo para vir para o escritório hoje, né? Essas são as commodities que a gente chama de OPEX. Essas a gente ainda gosta de petróleo, mas das outras a gente zerou tudo. Falando um pouquinho de Brasil, o grande destaque que eu citaria dos últimos dias aqui no Brasil são números de inflação, tá? Qualquer um tem vindo desde, sei lá, nas últimas semanas aí, melhores ou menores, no caso de inflação, que o esperado, né? Só para citar alguns desde o dia 25, né? O IPCS da FGV saiu menos 0,44 contra menos 0,19 esperado. Aí dia 26, o IPC da FIP, 0,33 contra 0,4 esperado. O IPCA 15, 0,13 contra 0,16 esperado, um pouquinho melhor. O IGPM dia 28, 0,21 contra 0,29 esperado, um pouquinho melhor. Aí hoje teve o IPCS de novo caindo 1,19 contra 0,78 de queda esperada. Ou seja, a chuva de número abaixo de inflação aqui no Brasil melhor que esperado. E isso eu acho que pode trazer algum alívio para a curva de juro, como está acontecendo hoje, e por consequência para a bolsa. E a gente tem tido outros números bons também, como o próprio número de desemprego caindo para 9,3. Enfim, a gente tem tido números bons aí revisões de PIB para cima, já tem gente esperando 2,5, pessoas que esperavam a queda de PIB no final do ano passado para esse ano, já estão esperando alta de 2,5. A chatice no Brasil é uma só, que é eleição, né? Eu não aguento mais, porque eu tô louco para que passe logo. Isso tem afugentado as pessoas físicas da Bolsa, né? E eu não tenho muita novidade de eleição para falar para vocês, continuo achando que é 50-50, 50-50, não, mas eu tenho uma certa convicção de que essa eleição não é binária, né? Toda eleição para trás, eu sempre fazia a conta assim: se o candidato A ganhar, a bolsa sobe para tantos pontos. Se o candidato B ganhar, a bolsa cai para tantos pontos. Então, se a bolsa está aqui no meio, você faz uma regra de 3, fala, então tem X%, o mercado está precificando X% do candidato A ganhar, né? Hoje eu não consigo fazer essa conta, porque eu acho que vai subir independente do candidato. Então eu não consigo fazer essa conta de probabilidade, ou seja, não é uma eleição binária. E outra coisa que aí eu tenho bastante convicção é que eu tenho visto todo mundo, especialmente pessoas físicas, darem muito peso para essa eleição, para a política em geral, e dar muito peso para a política sempre atrapalha, isso eu tenho bastante convicção, a gente a tomar boas decisões de investimento por longo prazo, tá? Sei lá, quem vendeu no Joesley Day, que era uma questão política, deve ter arrependido bastante porque perdeu uma alta significativa. Quem vendeu quando o Bolsonaro foi eleito, perdeu 2019, foi super bom. Quem vendeu quando o Lula foi em 2002, com medo disso também, perdeu, sei lá, um dos maiores rallies da Bolsa que eu já vi enquanto trabalho desde o começo desse século. Enfim, não estou querendo subestimar, mas acho que deve se dar o peso certo para a política, tá? Nunca esquecer de todos os outros aspectos que existem, como crescimento, conjuntura global, valuations, positioning, né, como eu tenho falado sobre lá fora. Enfim, são 1000 aspectos, tá? E somando todos esses aspectos, é por isso que eu acredito que a eleição dessa vez não é binária, tá? Terminando, entrando um pouco na carteira, eu sei que hoje ficou um pouco maior que o normal, peço desculpas. A gente continuou diminuindo as commodities, né? Dado esse cenário chinês que a gente falou. Então a gente já tinha zerado o Gerdau, zeramos Suzano e terminamos de zerar Vale. Então hoje de commodities a gente tem ainda 20% do fundo, que é relevante, mas só em petróleo, em 4 posições grandes, que é Petrobras, 3R, PetroRio, ou na verdade agora Prio, né? E Tenares. Aqui somadas ainda são os 20% da carteira. A gente fez outras modificações pequenas para cá ou para lá, nada muito grande. A gente mudou bem pouco a carteira, para ser bem honesto. Na parte antifrágil, na parte defensiva da carteira, que ainda é maior, quase uns 50% da carteira. Nas atacantes,
a gente tem uma posição nova, que é a XP. A gente acredita que a ação está bem barata nesses níveis, e a empresa divulgou seus KPIs, que ela chama, né? São seus principais indicadores para o TRI, e vieram super bons, a gente gostou, então a gente ficou confortável com essa posição nova aí. E o que mais tem tirado, e as atacantes então hoje são mais ou menos como eram, né? 30% do fundo. A gente tinha vendido a vida lá atrás, agora a gente colocou XP no lugar. Então é isso, são uns 30% da carteira. O que tem tirado o meu sono é que horas que eu cresço aqui as atacantes com o time, dado tudo que a gente falou aqui no vídeo, né? Mas a gente não fica confortável com isso, eu não acho que é a hora. A gente está gostando de pilotar assim 20% em commodities, que é meio hedge para os 30% de atacantes, e 50% nas antifrágeis, com destaque para a Eletrobras, que é a nossa maior posição hoje. E por fim, os 30% de atacantes, com viés de aumentar no futuro. Então a gente falou bastante dos Estados Unidos hoje, eu sei, porque é um assunto super importante, não tem como, né? E apesar da gente ainda estar com medo lá, e até aumentamos um pouco das proteções, tá? Só para contar para vocês, o long on ele continua 100% comprado, o Encore Ações, o Encore Long Bias a gente está com a mesma carteira 100% comprada, mas a gente tem mais ou menos uns 15% já de hedges lá fora, em delta das opções, tá? Sei que vai ser complicado, mas se a bolsa cai, essa proteção aumenta, tá? E a gente tem aproveitado essa volatilidade baixa para aumentar algumas proteções específicas. Mas é isso, hoje está 85% net comprado. Então, apesar desse medo que a gente tem um pouquinho de lá, a gente continua muito otimista com as ações brasileiras. E não é, pô, João, você não lê jornal, né? Como é que você fica otimista? Como é que você fica otimista com o Brasil? Eu não estou otimista com o Brasil, eu estou otimista com valuation. As empresas estão super baratas nesse patamar. Eu acho que quem tem visão de um pouco mais longo prazo é uma excelente oportunidade para investir. E, obviamente, eu e todo o time da Encore, a gente está aqui à disposição para qualquer coisa. Entra no nosso site aí para saber mais. Qualquer coisa, manda mensagem, fala, procura a gente aí que a gente dá um jeito. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, 21 minutos, 22 minutos, e até o mês que vem. Um grande abraço a todos.